Oi, gente. Agora sim, com som, vamos dar continuidade aí ao que nós estávamos vendo. Então, capítulo 13, módulo 54, página 140, nós vamos falar aí dos tipos de tecidos musculares. Como eu já tinha falado para vocês, os músculos são formados aí por tipos de tecidos diferentes. E esses tipos de tecidos estão relacionados aí à locomoção e aos demais movimentos que nós temos aí no nosso corpo. Nós vamos ter três tipos diferentes de músculos. Eu vou mostrar eles aqui. Toda a parte teórica que eu vou falar é o que tem aí a seguir. Começando pelo músculo estriado esquelético. Esse músculo, como o próprio nome diz, ele se liga aí ao nosso esqueleto e ele é responsável por toda a movimentação de todos os animais vertebrados. Então, todos os vertebrados possuem músculo estriado esquelético, que é aquele que se liga aí aos ossos. A coloração vermelha do músculo se deve à presença de vários vasos sanguíneos que permitem a chegada aí de gás oxigênio em grande quantidade. Esse gás oxigênio é bastante importante para os nossos músculos devido à demanda energética. Tudo que a gente faz, a gente gasta energia. Os músculos, eles também apresentam o que é chamado de mioglobina. É uma proteína semelhante à hemoglobina e ela é capaz de armazenar também oxigênio dentro das células musculares, para quando a gente tiver que ter aí um alto desempenho. O nome do músculo, estriado, ele se relaciona aí à presença de estrias, como a gente observa aqui, ó. Então, essas estrias, elas são formadas por proteínas estruturais, que são a actina e a miosina. Elas são responsáveis pela contração muscular. Nós já falamos de contração muscular anteriormente, quando eu falei para você lá do bíceps e do tríceps, dos movimentos antagônicos. Enquanto um contrai, outro relaxa. Os filamentos dessas proteínas estruturais, eles vão formar aí bandas que são mais claras e o conjunto delas é chamado de miofibrila. Muitas dessas miofibrilas estão dentro aí das fibras musculares, que são estruturas formadas pela fusão de várias células. O conjunto de fibras musculares recebe o nome aí de músculo. Esse tipo de tecido estriado esquelético, ele compõe cerca de 80 a 90% do volume total dos nossos músculos, e a contração dessa musculatura, ela é sempre rápida e voluntária, ou seja, depende da nossa vontade. Eu consigo fazer a contração do músculo da perna, do braço, do antebraço, das mãos. Então, essa é a contração voluntária, depende da minha vontade. Já o músculo estriado cardíaco, ele é quem forma aí o músculo aí do nosso coração, como está sendo mostrado aqui. Ele também é estriado, porém a contração dele é involuntária. E ela não depende da nossa vontade. Ele vai bater sem que a gente queira que ele bata ou não. A gente não tem esse poder de falar, coração, para de bater. Não existe isso. Então, dessa maneira, nós temos aí a contração involuntária. As células deles também apresentam estrias, que são semelhantes ao do tecido estriado esquelético, e além disso, eles fazem conexões que se espalham aí rapidamente por todo o órgão, levando ele a se contrair. E assim, de uma forma vigorosa e rítmica, devido à presença aí de células especializadas, como o marca-passo ou nódulo sinoatrial, nós temos essa musculatura contraindo sempre vigorosamente em movimento rítmico. Como eu já tinha falado para vocês também, pode acontecer de, em situações de estresse, o nosso coração bater mais rápido. Isso é extremamente normal. Esse estresse pode ser uma situação de perigo, pode ser um susto. E quando a gente está relaxado, dormindo, por exemplo, o nosso coração pode diminuir aí a frequência de batimentos, ou seja, a nossa frequência cardíaca. E para finalizar, o terceiro e último tipo, o tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso. Ele recebe esse nome porque ele não tem estrias. Ele é formado aí por células que são alongadas e nessas células a contração é lenta e involuntária. Esse tipo de músculo ele vai formar aí vários órgãos nossos, como por exemplo estômago,
intestino delgado e intestino grosso. Através de movimentos chamados aí de movimentos peristálticos, todo o alimento que a gente come, por exemplo, ele passa pelo processo de digestão através dessas contrações que são chamadas de movimentos peristálticos. E aí, então, como essa contração também é involuntária, não depende da nossa vontade. É um processo lento, como eu falei, por isso que a nossa digestão demora aí mais de 1 hora, dependendo do que a gente ingerir. Tudo bem? Tudo que eu falei, ó, tá nesse texto. E aí agora nós vamos falar da contração muscular. Ele fala que para a gente entender a contração muscular, nós devemos observar os músculos no nível celular. E nós vimos anteriormente que as fibras musculares elas são formadas pela junção de duas proteínas, a actina e a miosina. E aí elas juntas formam então a miofibrila. Então, aqui é o que está sendo mostrado. Ele fala para a gente que na contração muscular, a miofibrila se encurta em função do deslizamento da actina sobre os de miosina. Então, sempre que nós tivermos uma contração muscular, nós temos um encurtamento aí desses filamentos. Já no relaxamento muscular, as proteínas elas vão se desacoplar, causando o alargamento aí do sarcômero. O sarcômero é essa partezinha que a gente tem aqui, ó. Então, isso é o sarcômero. Então, elas desacoplam, causando o alargamento, e aí nós temos aí o movimento de extensão, ou seja, o relaxamento. Vamos falar ainda das articulações. O que são as articulações? Elas são estruturas que podem ser móveis, semimóveis ou imóveis, e elas ficam localizadas na região de contato entre os ossos. E aí, todas elas juntas recebem o nome aí de sistema articular. Começando aí pelo esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular ele vai ser formado, então, pelos membros superiores, e ele pode ser dividido em braço, antebraço e mãos. Diferente da cintura escapular. A cintura escapular é formada apenas pela clavícula e pela escápula, aquele osso que a gente tem nas costas. Os ossos que a gente tem, então, nessa parte do nosso esqueleto apendicular, no braço nós temos o húmero, no antebraço, ulna e rádio, e na mão nós temos 3 tipos diferentes. O carpo, que é essa parte que faz a junção do punho aí junto ao antebraço, o metacarpo, que é a parte aí da palma da nossa mão, e as falanges, que são esses ossículos que são aí nos nossos dedos. Nossos dedos a gente consegue, olhando para a palma da mão, ver que ele tem aí como se fosse uma divisão, um gomo. Então, aí, cada partezinha dessa representa uma falange. Os movimentos superiores, eles se prendem aí ao tronco pela cintura escapular. Então, a cintura escapular, como eu já falei, é formada aqui pela clavícula e pela escápula, que é um osso localizado na parte de trás das costas. Já a parte aí dos membros inferiores, eles são compostos pelo fêmur e pela parte aí da perna. Então, a gente tem a parte da coxa e a parte da perna. Então, na parte da coxa, o fêmur, na parte da perna, a tíbia e a fíbula. O que faz a junção dessas duas partes aí é a patela, junto com alguns outros ligamentos. E nós temos aí ligado a tíbia e a fíbula, a parte aí dos nossos pés. No tornozelo, elas se ligam e se articulam aí com o tarso, que é o ossinho que a gente tem aí do calcanhar. Uma parte dele, chamada de peito do pé, é chamada de metatarso, formada por 5 ossos que são bastante alongados e eles se encontram aí junto às falanges. As falanges é quem formam aí os nossos dedos. Os membros inferiores, eles se ligam ao que é chamado de cintura escapular, como a gente está vendo aqui. E aí sim, o osso da coxa, o fêmur, ele se liga aos ossos da bacia. Esse osso, ele tem aí 3 nomezinhos diferentes, porque cada parte tem um nome. Ilío, isquio e o pubis. O fêmur, ele se encaixa no ilío e essa parte aí da nossa cintura pélvica, ela protege órgãos como o intestino grosso, a bexiga urinária e o útero aí no caso das meninas.